A nova dança de Jungkook atingiu 50 bilhões de visualizações em questão de instantes. Hoje, a gente testemunhou algo extraordinário, algo que milhões de pessoas estavam esperando há muito tempo. Foram dias contados, esperanças renovadas, olhos atentos e finalmente aconteceu. Um único post, poucos segundos de vídeo, mas poderosos o suficiente para abalar todo o universo digital. Porque no dia 1º de outubro de 2025, depois de quase 2 anos de silêncio, Jungkook, do BTS, fez seu tão aguardado retorno ao TikTok. E em um piscar de olhos, o mundo mudou de novo. O tempo parou. Jungkook voltou. Tudo começou como um relâmpago, uma notificação, um post, um nome que milhões reconheceram na hora. E Jungkook Pigot havia postado um novo vídeo. Os fãs congelaram. As timelines explodiram. Os grupos de mensagens ficaram cheios de gritos em todas as línguas. Porque aquilo não era só um vídeo, era um sinal. Um momento que rompeu o silêncio digital desde antes do alistamento militar dele. E em questão de segundos, a internet foi tomada por uma tempestade de empolgação. Tweets, TikToks, Reels, tudo era Jungkook. A frase "He's back" ecoava por todos os cantos. O homem que um dia dominou o mundo digital estava de volta. E o planeta inteiro lembrou por que sentiu tanta falta dele. O vídeo que quebrou a internet era, na verdade, simples. Nada de filtros, mega produção ou cenário caro. Era apenas Jungkook sendo Jungkook, puro, real e naturalmente magnético. Ele vestia uma camiseta preta, moletom cinza e um gorro. Sem flash, sem pose, só confiança e carisma. A música? Uma escolha inesperada. Fashion. Do grupo novato Cortez, da Hybe. Ninguém esperava. Mas esse é o charme de Jungkook. Ele nunca faz o que todo mundo imagina. Quando ele começou a se mover com aquele ritmo casual, transições suaves e movimentos perfeitamente controlados, o mundo ficou em silêncio por alguns segundos. Nada mais importava. Os fãs sentiram a energia, a emoção, a alegria. Não era só uma dança, era uma mensagem sem palavras. Um lembrete de quem ele é. Um artista capaz de incendiar a internet só com a própria presença. E aí vieram os números. Explosivos, surreais. Em 4 horas, o vídeo bateu 10 milhões de visualizações e 3 milhões de curtidas. Em 7 horas, já eram 15 milhões. Com 13 horas, passou de 25 milhões. E em apenas 24 horas, 30 milhões de views e 7,6 milhões de curtidas. Para qualquer outro criador, isso seria inalcançável. Para Jungkook, foi só o "Oi, voltei". A imprensa mundial não demorou a reagir. A Star News Coreia chamou o momento de "a ressurreição digital". Eles escreveram: "Isto não é apenas um post, é história". O primeiro TikTok de Jungkook, desde sua dispensa militar, marca seu poderoso retorno ao entretenimento global. E era isso mesmo. Não era só sobre números, era sobre conexão. Era sobre milhões de pessoas em cada canto do mundo sentindo o mesmo batimento cardíaco. O batimento que dizia: Jungkook está de volta. O mais especial não foi a perfeição do vídeo, mas a autenticidade. Sem luzes caras, sem cortes cinematográficos, apenas o riso dele, o carisma natural e aquela aura inconfundível. Até os gestos mais simples, uma inclinação da cabeça, um sorriso, um piscar de olho, viraram assunto de milhares de fan-edits em minutos. E aí veio a surpresa. No meio do vídeo, o ritmo de Fashion muda de repente para uma versão remix tropical. A expressão de Jungkook muda junto, de sério e confiante para brincalhão e engraçado. Ele começa a fazer gestos cômicos, passos exagerados, e em poucos segundos lembra a todos que ele não é só um performer. É alguém que ama se divertir com os fãs. Essa é a essência dele. Jungkook não só dança, ele se conecta. Ele conta histórias com o corpo, convidando o mundo a rir, sorrir e sentir com ele. E o impacto foi imediato. Em poucas horas, os membros do Cortes foram às redes sem acreditar. Um deles escreveu: "Ver Jungkook dançar nossa música de estreia não parece real. Estamos sem palavras." Mas era real. E as vidas deles mudaram da noite pro dia. As buscas por Fashion dispararam, os streams multiplicaram e em 24 horas o Cortes virou o grupo Hulk mais pesquisado da Coreia do Sul. A mídia deu nome ao fenômeno, o efeito Jungkook, quando tudo o que ele toca, de músicas a marcas, vira ouro. E o mais impressionante, não foi marketing, não foi campanha, foi apenas o poder de um homem e o amor do mundo por ele. O rei digital retomou seu trono. Desafios no TikTok começaram. Fan edits tomaram conta das redes.
Hashtags como Or Jungkook is back, Hong Golden Maknae e Loraka Kags Fashion dominaram os rankings globais. Os fãs resumiram o sentimento. Bastou um vídeo, um segundo, e o mundo lembrou por que o ama tanto. Para muitos, parecia um reencontro depois de um longo tempo de silêncio. Porque Jungkook nunca precisou de palavras para se comunicar. Os olhos, o ritmo e o sorriso sempre falaram por ele. Depois de 2 anos de serviço militar, aquele vídeo curto virou um símbolo de liberdade, renovação e retorno aos palcos, não só físicos, mas digitais, onde milhões de corações voltaram a bater no mesmo ritmo. E o impacto foi global. Poucas semanas antes de voltar ao TikTok, Jungkook já dominava as manchetes. Dessa vez, no mundo da moda, durante a New York Fashion Week 2025. Segundo a empresa Inclusive, ele foi responsável por mais de 55% de toda a cobertura de mídia global sobre o evento. Ou seja, de cada 10 menções à NYFW, mais da metade era sobre ele. Como embaixador global da Calvin Klein, Jungkook não apenas participou, ele reinou. Cada movimento, cada pose, cada olhar era capturado e viralizava em segundos. Graças à presença dele, a marca ficou no topo, superando todas as outras 70 do evento, com 69,5% de participação no mercado de mídia. Críticos resumiram perfeitamente. Ninguém chama tanta atenção mundial quanto Jungkook. Ele não veste a marca, ele é a marca. Música e moda, 2 mundos completamente diferentes. E Jungkook domina os dois com naturalidade. Ele virou um símbolo de uma nova geração, um artista que transcende rótulos, um ícone que inspira e transforma tudo ao redor. A era Jungkook não é só sobre fama, é sobre presença, autenticidade e conexão. Sobre um artista que faz milhões sorrirem com apenas alguns segundos de alegria genuína. E agora, enquanto a euforia começa a se acalmar, fica uma pergunta no ar. Será só o começo? Vem aí mais vídeos, mais músicas, mais pedaços do seu mundo criativo? Ou será o início de uma nova era de Jungkook que ainda nem conseguimos imaginar? O que é certo é que quando Jungkook se move, o mundo se move. Quando ele pausa, o mundo prende a respiração. E quando ele volta, o mundo volta a viver. Porque lendas nunca desaparecem. Elas só brilham cada vez mais com o tempo. E naquele dia, 1º de outubro de 2025, Jungkook lembrou o planeta inteiro de que ele não é apenas uma estrela. Ele é um fenômeno, o batimento de uma geração. E o que veio depois desse retorno? Um mundo inteiro redescobrindo o que significa sentir a presença de Jungkook. Porque quando ele apareceu novamente na tela, parecia que algo dentro de milhões de pessoas se reacendeu. Não era só sobre um vídeo, sobre números ou sobre visualizações. Era sobre um sentimento coletivo. Aquele tipo de emoção que só um verdadeiro artista é capaz de despertar. A volta dele ao TikTok não foi planejada como um evento global, mas acabou se tornando um. E talvez seja isso o mais fascinante. Jungkook não precisa de anúncios, teasers ou estratégias de marketing para causar impacto. Ele simplesmente surge, com naturalidade, e o mundo inteiro para ouvir, assistir e sentir. Cada pequeno gesto dele parece carregar uma energia que transcende fronteiras e gerações. Em um cenário em que muitos artistas buscam atenção a qualquer custo, Jungkook continua sendo a prova viva de que a autenticidade é o maior poder que alguém pode ter. Ele não precisa ser extravagante, não precisa de cenários luxuosos nem de coreografias mirabolantes para brilhar. Basta ser ele mesmo, e é justamente isso que faz dele alguém tão especial. Muitos dizem que o segredo do sucesso de Jungkook é o talento, mas quem o acompanha de verdade sabe que vai muito além disso. O que o diferencia é a conexão emocional que ele cria com as pessoas. Há algo no olhar, no sorriso e até nos silêncios dele que comunica mais do que qualquer palavra poderia expressar. Ele não se apresenta apenas para entreter, ele se entrega. Cada performance, cada gesto, cada momento parece ser uma extensão sincera de quem ele é. Depois de 2 anos longe das redes, o retorno de Jungkook trouxe mais do que um simples conteúdo digital. Trouxe um reencontro entre ídolo e público. Era como se milhões de pessoas que estavam esperando em silêncio finalmente pudessem respirar aliviadas. E no fundo, talvez todos tenham percebido que o tempo de espera só tornou esse momento mais intenso, mais significativo, mais inesquecível. O impacto desse vídeo não ficou restrito às telas. A indústria do entretenimento reagiu. Marcas voltaram a disputar cada segundo de associação ao nome dele. E artistas mais jovens passaram a citar Jungkook como referência de inspiração e autenticidade.
Nas redes, criadores de conteúdo, jornalistas e fãs transformaram o retorno dele em uma verdadeira celebração coletiva. Uma festa global onde a música, a dança e a alegria se misturaram em um só ritmo, o de Jungkook. O mais curioso é que ele não precisou dizer nada. Não houve legendas elaboradas, discursos ou frases impactantes. O silêncio dele falou mais alto do que qualquer texto. Bastou um olhar para que todos entendessem. Ele estava de volta, mais confiante, mais livre e mais maduro. E essa maturidade ficou evidente em cada detalhe, na leveza dos movimentos, na naturalidade do sorriso e na serenidade com que parecia se divertir. Esse retorno também revelou algo importante sobre a relação entre os artistas e o público nos tempos modernos. Num mundo tão acelerado, onde tudo se torna passageiro em questão de horas, Jungkook provou que a verdadeira conexão não se perde com o tempo. Mesmo depois de 2 anos sem atualizações, o vínculo entre ele e seus fãs permaneceu intacto, e talvez até mais forte. E é por isso que, quando ele finalmente reapareceu, não foi apenas um comeback, foi um símbolo de constância, de presença, de que a essência verdadeira nunca desaparece, apenas amadurece. Jungkook não voltou para ser o mesmo de antes. Ele voltou para mostrar que cresceu, que evoluiu, que agora carrega novas histórias, novas experiências e uma nova visão sobre o mundo, mas sem perder a simplicidade que sempre o caracterizou. O vídeo de poucos segundos virou um marco, um lembrete de que a arte não precisa ser grandiosa para ser inesquecível. Às vezes, basta um gesto sincero, uma risada espontânea, um movimento natural para criar algo eterno. E Jungkook conseguiu isso sem esforço, apenas sendo quem ele é. Agora, fãs e especialistas concordam em uma coisa. O retorno de Jungkook marca o início de um novo capítulo. Um capítulo que mistura música, moda, autenticidade e liberdade. Ele não é apenas um artista voltando a postar. É um homem que redescobriu o prazer de criar, de se expressar e de se reconectar com o mundo. E se há algo que o tempo ensinou aos fãs, é que Jungkook sempre surpreende. Ninguém sabe o que vem a seguir. Talvez novas músicas, novas colaborações, ou até uma nova forma de se comunicar com o público. Mas uma coisa é certa. Qualquer movimento dele será acompanhado com a mesma intensidade, com o mesmo amor e com a mesma admiração. O mais bonito de tudo é perceber que por trás de toda a fama e de toda a grandiosidade, ainda existe o mesmo garoto que um dia sonhou em cantar, dançar e tocar corações. Ele cresceu, o mundo mudou, mas o brilho continua o mesmo, talvez até mais forte. Porque Jungkook não é apenas um nome, ele é uma energia, uma presença, um fenômeno que inspira, emociona e une pessoas que nunca se conheceram, mas compartilham o mesmo sentimento. No fim das contas, talvez esse seja o verdadeiro poder dele. Transformar um simples vídeo em um momento histórico, fazer o mundo parar e, por alguns segundos, lembrar o que é sentir algo genuíno. E enquanto o planeta inteiro comenta, compartilha e se encanta mais uma vez, uma verdade se reafirma. Jungkook não precisa provar nada. Ele já é, e sempre será, um daqueles raros artistas que transcendem o tempo. O futuro pode trazer novas músicas, novas tendências, novas eras, mas o impacto desse retorno vai ficar marcado, porque cada vez que Jungkook aparece, o mundo parece respirar de novo, mais leve, mais alegre, mais vivo. E talvez seja exatamente isso que faz dele uma lenda. Não o fato de voltar, mas a maneira como faz o mundo sentir cada retorno como se fosse o primeiro.